Paulo aqui nos ensina aqui na palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 6. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, senão é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei, e que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maioria da parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós já, Igreja do Senhor Jesus, nós já oramos. Quero agradecer a Deus mais uma vez. Sempre agradeço a Deus pelo motivo de eu estar aqui, servindo ao Senhor Jesus Cristo na Igreja do Senhor aqui neste lugar. É um serviço, é uma responsabilidade. Nem todo pastor tem coragem de dar liberdade para um pregador, para um evangelista, para um missionário. Mas pela graça de Deus, o Senhor tem dado aquela confiança, e aqui estou para adorar o nome de Jesus. Em primeiro lugar, fui autorizado por Deus. Em segundo lugar, estou debaixo da submissão à minha igreja, ao pastor RC. Eu sempre falo, né? Reverendo SN Trindade. Pastor Reverendo Cleilson Nogueira Trindade. Ele é o segundo do ministério, e ele é reverendo também. A igreja ela tem administração presbiterial, porque sempre eu falo dos presbíteros aqui por isso, tá? Tem a administração presbiterial, e daí tem o pastor e tem o reverendo daí. Então, são as hierarquias que a gente segue. Então, estou debaixo, em segundo lugar, da autorização do pastor reverendo Cleilson Nogueira Trindade, e o pastor Marcos também me autorizou a estar aqui. Então, tem uma proteção aí até chegar a mim aqui. E a igreja que está orando aí por mim, eu quero agradecer. Hoje eu quero me declarar isso, um agradecimento sobre isso aí. Por quê? Porque eu vou falar duas coisas sobre o evangelicalismo, sobre missões. A finalidade de estar aqui e o motivo de eu estar aqui, ou a finalidade de pregar o evangelho e o motivo disso, de nós pregarmos o evangelho. E aqui o apóstolo Paulo, ele tem mostrado isso aqui. Ele mostrou uma hierarquia também. Ele não foi chamado assim ao léu, não. Ele foi direcionado pelo próprio Jesus Cristo. Apareceu para ele, como diz aqui a Escritura Sagrada, ele apareceu
ele foi falando que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e apareceu. Por alguns irmãos foi visto por Cefas, depois por os 12, e depois por os 500 irmãos, e depois foi visto por Tiago, e depois foi visto por todos os apóstolos, e depois, por derradeiro, ele apareceu também para mim, diz o apóstolo Paulo, como um abortivo. O que é a palavra abortivo? É um filho que nasceu fora do tempo, né? É um filho assim, tipo fora do tempo. Foi aparecido, Deus fez o agir dele. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então, tinha a hierarquia para a gente ser e fazer, para a gente ter a finalidade e ter o motivo de vir. Precisa alguém primeiro ter esta finalidade, precisa alguém despertar este motivo para nós estarmos sobre a responsabilidade da anunciação do Evangelho. Então, para mim estar aqui, eu tive que passar por vários processos, pelo processo da moenda de Deus. Então, e aqui estou para ministrar mais uma vez esse estudo aqui para a glória do Senhor. Jamais quero me fazer uma colocação do apostolado aqui, jamais, mas sim como pessoa indicada para estar aqui, para falar para a igreja do Senhor e para você que está na rede social também aí, para você que está me ouvindo aí, para a glória do Senhor, porque estamos fazendo isso aqui acontecendo e vai ser redatado isso aqui que nós estamos fazendo em um curso online para 5 países e ninguém poderá assim dizer que não é uma realidade, porque estamos aqui fundamentado dentro da palavra de Deus. Pode contestar, é de direito, é de interação digital, é de interação humana, é de interação de igrejas e organizações. Aquilo que às vezes a gente fala aqui, às vezes há uma contestação, mas sim, é uma liberdade. Mas aqui estamos aqui para mostrar aquilo que Deus colocou em nosso coração para transmitir para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos começar aqui falando sobre a finalidade da missão. A finalidade, porque já falamos o evangelicalismo no Antigo Testamento e o evangelicalismo também, a maneira que foi a apreciação do Novo Testamento. As 5 ordens estão em quantos livros da Bíblia no Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Estão as 5 ordenanças, assim, os 5 motivos, os 5 mandatos, as 5 interação para você ir para fazer a obra do Senhor Jesus. Mas aqui nós vamos falar algumas finalidades aqui que o apóstolo Paulo mencionou aqui. Ele, como apóstolo Paulo, mencionou a necessidade, na eminência, e aqui ele ainda até comentou: eu sou o último e eu sou o menor de todos, mas eu fiz mais do que todos. Todavia, que mais pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está em quem? Comigo. Que está comigo. Então, por que devemos fazer o trabalho missionário? O trabalho evangelístico? Qual a finalidade disso? O importante é saber para onde nós vamos antes de viajar. Precisamos saber o alvo das missões antes de começar o trabalho. Você sai da sua casa com a Bíblia na mão. Quem que essa semana saiu com a Bíblia na mão para fazer uma visita? Irmãos, faz o seguinte, semana que vem faça. Você que está ouvindo isso aqui, semana que vem faça isso. Pega a sua biblinha e sai e faz uma visita para uma pessoa, para um indivíduo.
faz uma visita para o indivíduo, faz um alinhamento para o indivíduo, faz um alinhamento na sua vida, porque isso pode fluir uma alegria muito grande, não para aquela pessoa que está sendo visitada, mas para você que está indo visitar. Você sente mais cheio da presença de Deus. Então, mas para isso, vai preparar um versículo, vai preparar um hino, e chega lá, canta uma frasinha. É isso que a igreja dos anos 80 fazia. Eles não eram letrados, eles não tinham o tempo que nós temos hoje, de pegar e sentar e estudar a Bíblia. Não tinha tempo, né, pastor? Não tinha tempo de dar culto de ensino, porque as pessoas estavam carentes do Evangelho de ensinar nas casas. Nas casas ia ter ensinamento, nas casas ia ter as orações, e a alegria aumentava na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a alegria, ela aumenta aonde há o quê? Comunhão. Alegria aumentada onde há a comunhão. E a comunhão não traz confusão, porque é a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz, como nós ouvimos aí o pastor falando. Mas a Bíblia toda existe para a glória de Deus. Os homens não queriam glorificar Deus e pecaram. A mensagem da Bíblia é que Jesus Cristo veio para a glória do Pai. Em João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 4, quem que achou pode ler para nós. Nós estamos neste estudo. Tudo estava em rebelião contra o Criador. Ouvimos o pastor Marcos falar, sempre falo e sempre repito aquilo que o pastor fala no início, que parece-me que nós não conversamos, mas é um assunto que a gente vai falar no estudo, e o pastor Marcos, sem saber que eu iria falar no estudo algumas coisas, ele fala aí sobre algumas coisas, e ele falou sobre o pecado. Tudo estava em rebelião contra Deus, e Jesus veio para reconquistar tudo para o seu querer, não, para o seu Pai. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, outro irmão lê, e Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Então a finalidade principal do trabalho evangelístico ou trabalho missionário é glorificar a Deus, é exaltar a Deus. Quem que achou pode ler para nós, por gentileza, enquanto eu tomo um copo d'água. Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Glória a Deus. A alegria de Jesus Cristo foi essa. A finalidade da missão de Jesus Cristo foi cumprida. Agora é a hora do Pai glorificar o teu filho. Agora é a hora que, o tempo que eu fiquei aqui, eu fiz tudo para a tua glória. Agora tudo que você me deste a mim, eu vou entregar agora a ti. Isso é muito maravilhoso. É gratificante. Quem que achou 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28? Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 também. Todavia, indo anciões, me disse: Não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, e eis que seus 7 selos. Glória a Deus.
Isso foi tudo para a glória de Deus. A finalidade da missão de Cristo foi para a glória de Deus. A glória de Deus é a principal missão da obra missionária. A finalidade principal da missão é glorificar a Deus. Graças a Deus. Em primeiro lugar, então, nós vemos que é para a glória de Deus. Em segundo lugar, a salvação é para os homens, a salvação dos homens. Os homens precisam ser salvos. Do quê? Daquilo que o pastor Marcos falou no início, dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21, por gentileza. Então, quando você vai fazer a obra missionária, quando você, semana que vem, vai pegar a sua Bíblia e fazer uma visita para alguém, se isso Deus tocar no seu coração, se você for chamado a fazer isso, isso vai ser não para glorificar a alegria sua, mas também, isso com certeza, é a finalidade, é para a glória de Deus. Amém? E depois, na hora que você chegar lá, é para que o pecado daquela pessoa seja perdoado também. Pode ler. É. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o pecado traz séria consequência. Podemos fazer um resumo destas consequências, dizendo que o pecado põe o homem em conflito com Deus, consigo mesmo e com os outros e com a natureza. Então, os homens precisam ser salvos das consequências do pecado, porque ele traz um prejuízo que faz com que ele faz uma separação com Deus, consigo mesmo, com os outros e com a natureza também. Então, observamos que a consequência do pecado é em todas as áreas da vida. Por isso que nós precisamos evangelizar, proclamar a anunciação do Evangelho, porque o pecado afeta toda a área da vida. Estamos aqui para anunciar a salvação em Cristo, porque Cristo restaura tudo. Estamos aqui para completar este propósito que Jesus Cristo, ele implantou em Mateus capítulo 4, versículo quanto mesmo? Que é o tema da campanha da igreja aqui? 23, o que está escrito lá? Então o pecado... Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Irmãos, e depois o outro versículo 24, que é o mais bonito ainda também, olha aí. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curavam. Que maravilha! E percorria Jesus por todas as cidades, as aldeias. É isso? Pregando o evangelho para toda... Evangelho do reino, Pregando o evangelho do reino. Curando toda enfermidade e moléstia. Então, o pecado destrói a harmonia entre Deus e o homem. Por isso que nós temos que percorrer e pregar o evangelho do reino. Porque este inimigo do homem, ele destrói a harmonia com Deus, ele destrói a harmonia consigo mesmo, ele destrói a harmonia com os outros, ele destrói a harmonia com a natureza. Nós estaremos falando sobre as quatro consequências da finalidade. Verificamos aí que a principal finalidade das missões é glorificar a Deus. Então, a salvação, e também observamos que a segunda finalidade de missões é a salvação
do homem em Cristo. Você leva a palavra, você leva o Evangelho, e a pessoa é convencida por Cristo, pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho. A salvação em Cristo visa todas as áreas da vida, essas áreas que foram danificadas, que o pecado tirou a comunhão com Deus, tirou o homem da comunhão consigo mesmo, tirou a comunhão com os outros e com a natureza humana. Então, quando dizemos que todas as áreas da vida, queremos dizer que é com Deus, é com os homens, é com consigo mesmo e é com a natureza humana. Então observamos que a finalidade principal das missões, em primeiro lugar, é glorificar a Deus, e em segundo lugar é para a salvação do homem, para a salvação do homem voltando-se para Cristo, para a glória do Senhor Jesus. E o que essa salvação visa? Esta salvação visa libertar a pessoa de todas as consequências do... Quais são as consequências do pecado em Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24? Tudo afetou toda a humanidade. Não somente a humanidade que foi afetada, mas também foi afetada a natureza. Quando Jesus veio, ele veio restaurar a natureza para a glória do Senhor, porque a natureza estava subjugada, a natureza estava sendo danificada, ou foi danificada de uma vez por todas, mas de uma vez por todas foi restaurada para a glória do Senhor. Foi trazida uma libertação total de todas as consequências do pecado. Então, foi em quem? Foi em Jesus Cristo, e está em Jesus Cristo. Isso quer dizer que Ele nos coloca uma nova relação com Deus, uma nova relação com os outros, uma nova relação consigo mesmo e uma nova relação com a natureza. Veja bem que o que o pecado fez: destruiu a comunhão com Deus, destruiu a comunhão com os outros, o homem, destruiu a comunhão consigo mesmo. Tem muitas pessoas se revoltando e destruiu a comunhão com a natureza, mas Cristo veio e restaurou, fez uma libertação total e trouxe uma nova relação nossa com Deus, uma nova relação nossa com os outros, e uma nova relação nossa com nós mesmos, e uma nova relação nossa com a nossa própria natureza. Isso é o trabalho missionário. Então ele abrange todas as relações com Deus, consigo mesmo e com os outros e com a natureza e com o nosso próximo. E quando alguém prega o perdão de Cristo, quando você vai, anuncia, convida o pecador a voltar-se para Deus, então está sendo visitada aquela pessoa e está visando esta área da vida. Qual área da vida? A relação com Deus. Quando você leva o Evangelho, você traz a consequência da relação com Deus. E quando o missionário ensina para o povo cuidar da terra, ele toma também esta iniciativa de mostrar que tomar água saudável é bom, usar boas sementes são bom. Ele visa o quê? A relação com a natureza. Isso faz parte. Antigamente não tinha nenhum terreno sujo, quase. Por quê? Porque as pessoas cuidavam dos terrenos e plantavam mamão. Toda casa de uma avó, de uma mãe, tinha um mamão lá, um pé de mamão quase. Tinha mamão. Hoje não vê quase isto. Ou vê muito pouco, não é isto? Mas eles tinham cuidado. Eles tinham cuidado disso. E quando o missionário ensina que para os novos convertidos que podem se perdoar a si mesmo, porque Deus perdoou, está cuidando da relação consigo mesmo também. Quantas pessoas não se perdoam? Estão na igreja e não se perdoam e não cuidam de curar a sua alma. Mas o Evangelho, ele traz esta nova esperança, este novo propósito. Ele inclui
todas as áreas da nossa vida. O Evangelho inclui todas as áreas na nossa vida. O Evangelho inclui a pregação do Evangelho que nós estamos fazendo. O Evangelho inclui a pedagogia. O Evangelho inclui a agronomia. O Evangelho inclui a psicologia. O Evangelho inclui a medicina e outras profissões. Para quê? Para visar o quê? Para visar o livramento das pessoas, das consequências do pecado e em todas as áreas da nossa vida. Tem muita gente que não é evangélica, que vive uma vida saudável, vive uma vida de ambulância. Por quê? Porque eles entenderam a parte do Evangelho da pedagogia evangelística, na área da agronomia, da psicologia, da medicina e outras profissões. Genebra, hoje vocês sabem que Genebra é o centro de todas as atenções, é isso, pastor? Assim, tipo assim, os bancos de Genebra, os melhores bancos. Investir em Genebra, por quê? Porque teve um missionário, teve uma pessoa que mudou aquele país no século XVIII ou XIX, né? No século XVIII. Os missionários ensinaram como proceder, e eles pegaram esta regra, e hoje eles são um local, uma cidade, um local que é abençoado, porque está dentro da área de uma evangelização, de uma pedagogia de profissões, uma pedagogia que abrange aquela área da natureza, aquela área que é uma relação com os outros e consigo mesmo, para a glória do Senhor. Então, a finalidade principal da missão, com certeza, é glorificar a Deus, viu, irmãos? Eu estou falando aqui umas outras finalidades sociais do Evangelho que tem que acompanhar, mas a finalidade principal é glorificar a Deus e depois levar o homem à salvação, a salvação do homem. Por quê? Porque o pecado destruiu todas as áreas da vida do ser humano. Então, há muitos tipos de trabalho missionário, há muitos tipos de evangelicalismo. O movimento evangelicalismo, ele se originou no século XVI, para frente. O século XV foi a reforma de Lutero. Aí houve o movimento evangelicalismo, aquela liberdade cristã refulgiu no mundo, e aí houve muitas conversões e muitas pessoas de várias ideias e de pensamentos e de visões vieram ao cristianismo. E aí formou isso aí, as ordens, as organizações, as visões teológicas e muito mais. Houve ali no século XVI para frente o evangelicalismo. E o evangelicalismo do Brasil, eu sempre menciono Daniel Berg Bonaving, homens desbravadores, homens de igrejas que não tinham uma visão pentecostalista, mas chegaram e receberam o avivamento pentecostal, o avivamento do continuismo, dos dons, da continuação, e continuaram pregando o Evangelho, e pessoas foram se convertendo, e hoje está aí esta grande evangelizadora, esta grande massa de evangelismo que tem no nosso Brasil, para a glória do Senhor. E através disso outras pessoas se originaram e se levantaram no meio dos batistas, se levantaram a igreja, o movimento dos dons de continuidade, eles recebiam os dons espiritual. Isso se chama evangelicalismo. E na igreja tradicional não tinha como ficar ali, porque tinha uma tradição ortodoxa sensacionalista, mas eles não deixaram de pregar o evangelho que eles receberam, e também aqueles que receberam de Deus não deixaram de continuar a pregação do evangelho. Isso que é o propósito, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que Jesus Cristo não foi traído, tomou o pão. Está falando da ceia. Em Coríntios capítulo 15, é que o pastor falou da ceia, pastor.
E a igreja está no pensamento da ceia, amanhã. Glória a Deus! Que a irmã continua assim. E porque primariamente que entreguei também e recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, para a glória do Senhor. Então, outra ordem aqui, em 1 Coríntios capítulo 11 fala, e o 12, o 13 e o 14 fala daquilo que nós estudamos aí. Parece que eu estou falando, estudando o livro de Coríntios, a carta, melhor dizendo, de Coríntios. Agora estou no capítulo 15, falando da anunciação do Evangelho, das missões, da obra missionária. Então tem que começar com Deus, na nova relação com Deus. As pessoas aprendem a viver em harmonia consigo mesmo, com as outras pessoas e com a natureza. A finalidade do Evangelho é essa: trazer a comunhão de Deus para a pessoa, trazer a comunhão de Deus para as outras pessoas que estão do lado da pessoa que recebeu o Evangelho, e trazer a comunhão de Deus consigo mesmo, e trazer a comunhão de Deus com a natureza humana, com aquilo que você convive. Então, quando a pessoa vive uma nova relação com Deus, ela tem uma novidade de vida, ela pode perdoar e ser aceita, e aceitar as pessoas, passa a viver em harmonia consigo mesmo. A harmonia consigo mesmo é a pessoa que tem nova relação com Deus para a glória do Senhor, além de viver melhor com as outras pessoas. O que crê em Cristo sabe respeitar e cuidar da natureza como Deus criou, que Deus criou. Além desta natureza, a pessoa salva vive uma nova relação com Deus. Então, observamos que a nova relação com Deus é o passo mais importante dos 4 passos. A nova relação com Deus é o mais importante, além de ser a base para as outras 3 áreas da vida. É o meio da vida eterna. Não adianta você ter todas as áreas, não é isso? Não adianta você ter todas as áreas ok e não ter a vida eterna. Então a base é comunhão com Deus. A prioridade é a relação com Deus. Não quer dizer pregar sem fazer mais. O nosso exemplo é a obra missionária de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio pregando o Evangelho e ensinando, mas também entendeu a necessidade, as necessidades terrestres do povo. Pão. O que Jesus Cristo fez? Primeira coisa, assim, uma das coisas mais primordiais, ele foi lá e transformou água em vinho. Mas o propósito mesmo, o alimento mesmo, ali foi uma ocasião. Ele principiou os seus feitos naquele casamento em Caná da Galileia, né? Mas depois ele foi para outro lugar. A preocupação dele também era terrestre. Era pão, saúde, companhia. Há controvérsia sobre essas palavras e obras. Quais são as mais importantes de todo trabalho missionário? Poderíamos responder com outras perguntas. Qual a asa mais importante de um avião? Qual que é a asa mais importante de um avião? O Evangelho é a mesma coisa. Você vai pregar o Evangelho para uma pessoa: não, eu não mato, eu não roubo, não faço isso, aquilo. Ele está com a asa segura. E a outra asa, que é a comunhão com Deus, qual que é a mais importante? A resposta é clara. Foi feito com 2 asas o avião. Não voa só com uma. As duas são importantes.
Assim é a missão da igreja. Proclamar com palavras e o quê? E ações. Glória a Deus, irmã, obreira da casa de Deus. Proclamar com palavras e ações, ação, o reino de Deus. Mas há uma certa ordem nisso, porque a palavra de Deus, ela produz as ações que glorificam a Deus. A primeira coisa é a comunhão. A palavra que produz as ações, bem como a nova relação com Deus, produz a nova relação. Esta palavra que tem a comunhão com Deus, que produz a nova relação, ela traz uma nova relação consigo mesmo, com os outros e com a natureza. Agora não é 4, agora é a uma. A principal é a nova relação, é a palavra de Deus. Você recebe a palavra e você pratica a palavra. Você recebe a comunhão de Deus, você recebe boas notícias. O Evangelho, na sexta-feira passada, nós aprendemos que o Evangelho é boa notícia. O evangelicalismo é boa notícia. Você recebe a boa notícia de Deus e agora você vai ao campo de batalha. Você vai à missão, você vai à viagem. Você pega a Bíblia e sai. E não é que procura uma casa para ir, mas já sai já com uma definição, com um propósito. O crente, ele não anda por vento, de doutrinas por vento, mas o crente, ele anda por fé. Senhor, eu vou em tal lugar. Senhor, se o Senhor permitir, eu vou em tal lugar. Eu posso ir, vou. Então eu vou pegar aqui e vou. E vou fazer aquilo que tem que ser feito. Vou fazer aquilo que tem que ser feito para a glória de Deus. Mas vá preparado. Vá com definição. Vá com ação consigo mesmo, com os outros e com a natureza. Um desempenho que mostra que o reino de Deus se proclama é o seguinte: Cristo é o centro. O alvo é a salvação do indivíduo. E depois é a transformação das outras coisas. A salvação atinge apenas a alma dos que creem? Sim ou não? A salvação atinge apenas a alma dos que creem? Sim ou não? Os salvos entram na nova relação. Em que área? Na comunhão com Deus, consigo mesmo, com os outros e com a natureza. Graças a Deus por isso. Então nós aprendemos a finalidade aqui é para glorificar a Deus. Com certeza a salvação, com certeza, a salvação atinge apenas as almas que creem, tá, irmãos? Com certeza. Aquele que crê e for batizado, mas quem não crê, a preocupação é do indivíduo. É crer, é individual. E depois vai as consequências, consigo mesmo, é um tratamento. E com os outros é outro tratamento. E com a natureza também é outro tratamento. Todos salvos têm uma relação consigo mesmo boa? Respondo: só tem aquela ou aquele uma relação consigo mesmo boa, aqueles que procuram ajuda, aqueles que procuram aperfeiçoamento na casa do Senhor. Eu estou salvo agora. Eu tenho um versículo que fala assim, que aquilo que recebe, a unção que eu recebi fica comigo mesmo, então Deus vai me cuidar. Não é isso? Tem muita gente que agora não preciso, já estou salvo mesmo. Mas não, nós precisamos da continuidade do fruto do Espírito, da continuidade da qualificação de salvo, desenvolver
a obra do Senhor, desenvolver o ministério de Deus, desenvolver as relações consigo mesmo, com o próximo e com a natureza para a glória de Deus. E agora nós vamos falar sobre os motivos para a missão, para a evangelização. Nós falamos sobre a finalidade. O motivo é esse: fazer a obra de Deus, com certeza. Observamos aí Isaías capítulo 6, versículo 1. Quem que achou pode ler. O nosso motivo é a grandeza de Deus. Nosso Deus é grande, por isso que nós motivamos para fazer a obra do Senhor. Observamos que quando tem um motivo, tem muita gente que tem motivo, mas aqui nós vamos falar sobre o motivo da obra evangelística. Eu vou fazer um comentário aqui, mas é um comentário, tá? Um motivo que o brasileiro, ele é arraigado, que é a Copa do Mundo. Quando tem a Copa do Mundo, misericórdia. Aqui fala o comentarista que a gente está redatando esse estudo aqui. Argentina, junho de 1978. Tive o privilégio de estar na Copa do Mundo. Nunca esquecerei o dia do jogo decisivo. Durante o jogo, as ruas estavam vazias, a não ser algumas pessoas que assistiam televisão pelas vitrines das lojas, mas o jogo terminou. A Argentina foi campeã. Nisso, as ruas se encheram de gente e cantavam, gritavam e se abraçavam. Para que tanto júbilo? Para que tanta festa? O certo é que o povo estava alegre, mas era mais do que alegria. Estava dizendo ao mundo inteiro que seu time era o maior, campeão mundial. Então parei e refleti, o comentarista fala. E este povo expressa tanto entusiasmo, o fato de seu time é o maior, porque nós cristãos não temos porque nós cristãos não temos tanta dificuldade em dizer ao mundo que nosso Deus é grande? Amém? Por que nós não saímos para a rua aí, depois do culto, e fala: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta? Eu tenho vergonha, não é isso? Mas lê lá em Isaías capítulo 6, versículo 1, a grandeza de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então depois falou ajudar as nações. Quando ele viu, ele recebeu aquela visão de Deus, Isaías, e ele saiu dali, ele foi anunciar, ele falou: ajudai as nações, porque o Senhor seu Deus era o soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano, conforme vemos em Isaías capítulo 40, versículo 12, até o versículo 18, também achem aí por gentileza. Leia esta passagem, por favor. Uma pessoa que vai fazer um bolo, mede a farinha, a água e os demais ingredientes, para depois usá-la para fazer o bolo. Assim Deus faz para criar o mundo e o resto do seu universo. Mediu as águas, mediu os céus, pesou os montes. Isaías capítulo 40, versículo 12. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem enviou o Espírito do Senhor, e que
conselheiro o ensinou, Glória a Deus. quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe Glória a ensinasse Deus. sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são Aleluia. consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó Glória a miúdo Deus. das balanças. Eis que lança por aí as ilhas, como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada, e como uma coisa vã. Graças A a quem, Deus. pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem o compararei? O artífice grava a imagem, o ourives a cobre de ouro, o prata funde para ela. 19? Tá bom. Graças a Deus, meu. Muito obrigado por estar aí ajudando. E agora eu quero que você faça um comentário para você mesmo. Ou você faça um comentário nesse vídeo, a hora que você entrar no Facebook, vocês que fazem parte aí do estudo aqui, faz lá e faz um comentário abaixo aí. E responda para mim, quem que mediu o céu? Quem que pesou os montes? Foi quem? Foi ele, foi o Eterno. Mas eu quero que você escreva aí abaixo, quem que mediu os montes? Quem que pesou? Quem que mediu o sol? Quem que pesou os montes? Engrandeça o nome do Senhor Jesus Cristo pela sua ilustração. Deus é o Todo-Poderoso Criador. Esse é o motivo da nossa missão, da nossa evangelização, da nossa anunciação, da nossa inserção ao evangelismo, da nossa inserção ao evangelho, a posição de cristão. A ilustração de Isaías aqui diz que Deus mediu os céus. De que forma? A palmos. Que maravilha! Um palmo humano é de 20 a 25 centímetros, mas em linguagem figurada, Isaías diz que Deus é tão grande que pode medir os céus com a palma da mão, na palma da mão. O universo, ele é tão grande, ele é tão grande, mas Deus pode medir com a sua palma das mãos. E não pode, com certeza, não pode medir o tamanho do seu Deus, não pode mesmo com os aparelhos eletrônicos. A luz atravessa 300 mil quilômetros por segundo, ninguém pode medir a não ser Deus. Ou 9 trilhões e 460 bilhões e 800 milhões quilômetros por ano. O atravessamento ao mundo, mesmo assim a luz gasta 5 anos para vir até uma estrela mais próxima até a Terra, e a estrela mais longe, ninguém pode, com certeza, ninguém pode medir, mas ninguém sabe de que forma, mas Deus sabe, porque foi Ele quem a criou e colocou em órbita certa. Ele sabe medir os céus com a palma das mãos. Ele sabe medir os céus. Aleluia. Nós estamos debaixo da proteção de Deus. E nós estamos sustentados pela proteção de Deus. Então, pela palma da mão, Deus mede todas as coisas. Como Deus é grande! Como Deus é maravilhoso! A nossa incumbência é esta. Nosso motivo é esse, de anunciar o Evangelho, porque Deus é grande. Você está anunciando um que é mais grande que todas as coisas. Você está anunciando um que é maior do que tudo. É maior do que de todas as naturezas. É maior do que todas as coisas. Quando nós vemos a destruição, Deus é maior do que tudo. E quando vamos destruir uma casa, procuramos um engenheiro para mostrar como vai ser, ou melhor, construir uma casa. Procuramos um engenheiro para mostrar como vai ser, os fundamentos, para mostrar como vai construir, para efetuar a construção.
primeiro precisa de uma pessoa para nos esclarecer, para nos acelerar. Mas em Isaías capítulo 40, versículo 13 ao 14, diz que Deus não precisou de ninguém, conselho de ninguém, para criar o universo. O único Deus é perfeito em sabedoria. Por que eu estou falando isso aí? O motivo é porque Deus é grande, irmãos. O motivo de nós levar os lugares fora do nosso país, que missões, quando falamos de missões fora do país, em lugares que longínquos, mas Isaías compara Deus com as nações. Isaías capítulo 40, versículo 15 e 17. Deus é incomparavelmente maior do que Isaías capítulo 40, versículo 18, Isaías compara, faz uma conclusão, eles chegam à conclusão de que Deus é o único Deus, e não há outro igual a Deus. A passagem que acabamos de examinar, Isaías capítulo 40, versículo 12 até o 18, que a irmã leu, é uma passagem que mostra, que nos ensina que o Senhor é o único Deus. E o Senhor é único, o único em poder e em glória. Deus merece o louvor das nações. Salmo de número 96, versículo 3 a 5. Pode ler para nós, por gentileza? Para responder esta pergunta, devemos anunciar entre as nações a glória e as maravilhas do Senhor. A sabedoria da glória e as maravilhas do Senhor devemos anunciar. E estas coisas entre todas as nações. Aonde você está, você precisa anunciar. As nações precisam ouvir a glória de Deus, as maravilhas de Deus, a glória do Senhor, a maneira que Ele se revela aos homens para a glória dEle. Em Êxodo capítulo 16, versículos 7 a 10 e Êxodo 40, 34, 35. Mas vamos ouvir no Salmo de 96, versículo 3 a 5 para nós, por gentileza. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Davi viu a glória de Deus. E você tem visto a glória de Deus? Grande Deus poderoso. Oh, aleluia. Eu quero fazer uma chamada de atenção para a sua vida agora. Você tem visto a glória de Deus? Você tem visto a glória de Deus? Ou você tem só me visto aqui no altar? Esse altar bonito, com essas flores coloridas, com esta cortina vermelha, carmesim de sangue. Como você tem visto essas bandeiras aqui? Hoje eu prestei atenção nessas bandeiras. Como você tem visto isso na sua oração, na sua maneira de crer? O salmista viu a glória de Deus. Em que dia você viu mesmo a glória de Deus? Você escreveu? Você pegou uma caneta e escrevi: hoje eu vi a glória de Deus. Cadê seu diário? As jovens têm diários? Quem tem diário aí? Levante a mão. Pode falar. Eu tinha um diário. Quando eu era menino lá do Mato Grosso, eu tinha um diário e eu contava história. Eu fazia desenhos. Sempre gostei de fazer desenhos. E agora eu faço online desenho. Você tem diário? Levante a mão. Se você não tem diário, o pastor manda vir no estudo bíblico trazendo um caderno e uma caneta. Eles já pediram para vocês trazerem assim, na escola bíblica dominical?
Vocês trouxeram? Compre um caderno de R$ 1,99. Compre uma caneta de 50 centavos. E começa a escrever aquelas maravilhas que Deus tem feito na sua vida. E eu quero te convidar também você a escrever. O dia que você vai lá correndo e escreve: hoje eu senti a glória de Deus. Ou se você não tem o diário, você vai no seu particular ou na sua rede social, no seu e-mail, e você escreve lá: hoje eu senti a glória de Deus, e compartilhe com uma pessoa. Tem muitas coisas que estão aí, pastor, igreja, obreiros, compartilhando brincadeiras, outras coisas, mas não se compartilha a glória de Deus com exatidão. E eu convido você a compartilhar a glória de Deus. Você tem que ver a glória de Deus para você ir. Você não vai, se você não sentir a glória de Deus, você não sai da sua casa e não vem para a igreja. Vocês concordam comigo? Amém? Vocês, jovens, que tem o diário, a hora que vocês sentir vontade de chorar, escreve lá: hoje eu senti vontade de chorar porque senti a glória de Deus. Hoje eu senti a presença de Deus. Oh, glória de Deus! Oh, maravilha! A glória de Deus é essa, é a anunciação do Evangelho. A glória do Senhor é a maneira em que Ele se revela ao homem. Êxodo capítulo 16 fala da revelação da glória de Deus. Ele revela na sua obra. Leia Jó capítulo 1, versículo 14 e 18. Êxodo 33, versículo 23. Moisés viu a glória de Deus, como que pelas costas, mas vemos a glória de Deus de maneira clara. Sabe quando eu sinto que o pastor Marcos lá na frente está vendo a glória de Deus? Quando ele chega, ele fecha a porta e fica lá 2 horas lá dentro, lá da igreja lá. Poxa, o pastor está sentindo a glória de Deus ali, a comunhão, a individualidade com Deus. Ele vê a glória de Deus, ele sente a glória de Deus e ele transmite daí a glória de Deus. Ele se abastece. Eu me abasteço da glória de Deus. Tem um período do dia que eu me abasteço da glória de Deus, e tem um período, porque a maioria dos períodos do diário é somente consequência de uma vida diária, de uma vida social, e nós temos que ter uma vida íntima de comunhão com Deus, para nós sentirmos a glória de Deus e transmitirmos a glória de Deus. Lê para nós, por gentileza. Eu acho que é Jó capítulo 1, versículo 14. É isso? Ou João? Acho que é João capítulo 1, versículo 14, tá, irmãos? Êxodo capítulo 33, versículo 23. Quem que achou para nós, por gentileza? É 33, 23? Hã? Isso. Tirar da minha mão e verás pelas costas, mas a minha face não se verá. É João capítulo 1, versículo 14. É isso aí. Moisés viu a glória de Deus em uma fenda. Fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a glória de Deus é de maneira clara. A glória de Deus é do unigênito, é em Cristo Jesus. Jesus Cristo, é em Cristo que nós vemos a glória de Deus. No Salmo 96, já estou terminando, versículo, ele diz que devemos anunciar a glória de Deus e as maravilhas de Deus. As maravilhas do Senhor, a glória do Senhor. As maravilhas vêm como a glória se vê claramente em Jesus Cristo. Jesus Cristo, vemos a glória de Deus,
vemos a glória de Deus, as maravilhas de Deus em Cristo, vemos o único Senhor, em Cristo. Deus é único, sem igual. No Salmo 96, versículo 3 e versículo 5, diz que devemos anunciar às nações a glória e as maravilhas do Senhor. A glória e as maravilhas de Deus são motivo da pregação do Evangelho. As nações às vezes não recebem a mensagem, porque nós temos esquecido da glória e das maravilhas de Deus. Só falamos, vamos. A glória e as maravilhas do Senhor revela claramente que Jesus Cristo é o Senhor. As maravilhas do Senhor é a maior do que vemos, é em Cristo Jesus. De que forma? Na sua morte, na sua ressurreição por nós. Vemos a glória de Deus em Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Vemos a glória de Deus, a maravilha de Deus em Jesus Cristo, especialmente nisso, na sua morte e ressurreição. Devemos sentir impelidos em anunciar às outras pessoas, às nações. Ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia e está para nos abençoar. Quando nós estamos falando das nações, é um sinal de que nós não estamos vendo claramente a glória de Deus, não estamos dando o devido valor às suas maravilhas. E para a nossa salvação, a falta de visão da vida espiritual faz com que a pessoa fique no marasmo. Mas se a nossa visão está apagada, jamais nós vamos transbordar. Se não estamos transbordando, dizer o missionário, nós não vamos fazer. Mas que devemos de fazer para isso acontecer? Êxodo capítulo 33, versículo 18 diz: podemos fazer o que Moisés fez, pedir que o Senhor nos mostre a glória de Deus. Essa glória vemos em Jesus Cristo. Para ver a glória de Deus é em Jesus Cristo. Devemos de estudar o quê? Para ver a glória de Deus em Jesus Cristo, devemos estudar a Bíblia, porque ela fala a respeito dele. A Bíblia, e na Bíblia nós vemos Jesus, o motivo para a missão que vemos em Isaías capítulo 40, versículo 12 até o 18, é que o Senhor é o único. Sendo o único Deus, devemos anunciar às nações as suas glórias e maravilhas. Estas glórias e maravilhas vemos em Jesus Cristo, e vemos Jesus Cristo com visão mais clara. Pregamos e pregaremos o Evangelho às nações. Que Deus continue abençoando maravilhosamente as nossas vidas. Que o novo venha acontecer cada dia. Que aquilo que venha ser de incentivo para as nossas vidas, para o trabalho missionário, possa motivar e nós partirmos para a grandeza de Deus e procurar os meios dentro da palavra de Deus para a anunciação do Evangelho, porque em Deus e na palavra que Deus revela a sua glória. E em várias ocasiões nós vemos aí em Deuteronômio capítulo 5, versículo 24, Êxodo capítulo 24, versículo 17, Salmo 19, 1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra, sem linguagem, sem fala, ouve, ouve a sua voz, e a voz soa nos nossos ouvidos. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Graças a Deus. Leia João capítulo 14, versículo 21 para nós encerrarmos. E medite. Como você poderá proceder diferentemente para que Deus se revele mais
a você. Que Deus continue abençoando para a glória do Senhor. E eu agradeço a compreensão dos irmãos que ouviram e ficaram me ouvindo aí esses momentos. Pode ler para nós, por gentileza, irmã. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Ame. Pratique o fruto do Espírito, amor. Ame, que o Senhor vai manifestar a você. Glória a Deus. E você vai ter motivos de sobra para falar de Jesus para outra pessoa e para fazer missões. Você vai viver uma vida de finalidade dentro da sua vida espiritual. Falamos de dois assuntos: a finalidade de missões e o motivo de missões. A finalidade é para a glória de Deus. E a motivação é o que mesmo? A motivação é anunciar as maravilhas do reino do Senhor. Glória a Deus por isso. É receber a glória de Deus e anunciar. Que Deus continue abençoando a todos, a você de uma forma especial, no nome de Jesus.